Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e nessa aula eu trago uma novidade. Eu digo que é uma novidade porque hoje nós vamos aprender uma nova operação matemática que é nova a partir de um determinado momento, tá? Hoje nós vamos aprender uma operação chamada potenciação. Tá? Eu disse que ela era nova, mas ela envolve uma operação que nós já conhecemos, que é a multiplicação. Todos preparados? Então vamos lá, prestando bastante atenção para aprendermos essa novidade do quinto ano. Bom, a potência é uma operação que surge a partir da multiplicação de fatores iguais. No caso, gente, a multiplicação não é uma novidade para nós, né? A multiplicação de fatores iguais é aquela multiplicação onde os números que eu estou multiplicando são todos iguais. Vocês sabem que fatores são os termos da multiplicação que indicam os números que eu vou multiplicar. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma situação, problema, para exemplificar essa nova operação que nós vamos aprender. Vamos calcular quantas chaves estão guardadas na estante abaixo. Observe. Vou colocar aqui a minha estantezinha, as minhas caixinhas. Reparem vocês que nós temos uma estante aqui com 5 prateleiras. Em cada prateleira tem 5 caixas. E na situação problema, em cada caixa tem objetos. Então, olha, a estante tem 5 prateleiras. 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que em cada prateleira há 5 caixas. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada prateleira nós temos 5 caixas. E em cada caixa há 5 chaveiros. E em cada chaveiro há 5 chaves. Bom, para responder essa pergunta, nós deveríamos efetuar uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, 5 prateleiras, 5 caixas, 5 chaveiros e 5 chaves. E eu quero saber quantas chaves há nessa estante. Então, reparem vocês que eu teria que fazer a multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, uma multiplicação de fatores iguais. Todos os fatores dessa minha multiplicação são iguais, é o mesmo fator. Eu só estou usando o número 5. E o resultado seria 625. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, estão guardados na estante 625 chaveiros. Muito bem. Aí, pessoal, vem a nossa explicação. Uma multiplicação de fatores iguais chama-se potenciação e pode ser descrita de uma forma bem abreviada, ou seja, de uma forma mais simples. Assim, olha, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu coloco aqui o meu número 5, que é o número que eu estou repetindo, e aqui menorzinho, eu coloco quantas vezes eu repeti esse 5. Quantas vezes eu estou repetindo 5 aqui? Não são 4 vezes? Então, eu coloco aqui em cima do 5 o meu númerozinho 4. Desta forma, eu tenho uma potenciação. E dessa maneira, eu vou falar 5 elevado a 4, ou 5 elevado à quarta potência. Então, pessoal, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu já disse a vocês que eu posso representar desta forma aqui. Então, vamos ver aqui agora, nesta potenciação, o que significa esse número maior e esse número menorzinho que está aqui. Bom, esse número maior, ele é o número que será repetido. 5 é a base, ele se chama base. E a base é o fator que se repete. Olhem aqui,
Não foi ele que eu repeti aqui? Não é o 5 que eu estou repetindo? Muito bem. Esse número menorzinho aqui, ele significa a quantidade de vezes que eu vou repetir o meu 5. E ele se chama expoente. 4 é o expoente. Indica o número de vezes que o fator é repetido. No caso, o resultado, que eu não coloquei aqui, mas coloquei no slide anterior, é a potência, ou seja, é o resultado da operação. Tá? Então, esses são os nomes dos termos de uma potência, de uma potenciação. Tá? Base, expoente e potência, no caso, é o resultado. Bom, assim, ao invés de nós dizermos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, nós podemos dizer 5 elevado à quarta potência. Vocês viram como é uma forma reduzida da gente dizer esta multiplicação? É como se fosse um resumo dela, tá? 5 elevado à quarta potência é igual a 625. E como é que nós podemos ler as potências? No caso desta aqui, nós podemos ler 5 elevado à quarta potência é igual a 125. 5 elevado a 4 é igual a 625. Ou então, a quarta potência de 5 é igual a 625. Essas duas formas aqui que eu coloquei primeiro são geralmente as formas mais utilizadas. Normalmente a gente diz 5 elevado à quarta potência ou 5 elevado a 4. Ok? Agora, tem algumas potências que têm nomes especiais. Para fazer a leitura de potências, damos nomes especiais para os expoentes 2 e 3. Eles são os únicos que têm nomes especiais. Tá? No caso, quando o número for elevado a 2, quando o expoente for 2, a gente não lê 5 elevado a 2, nós lemos 5 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 2, nós lemos ao quadrado. E quando o expoente é 3, a gente também não lê 5 elevado a 3, a gente lê 5 elevado ao cubo. Eles são os únicos que têm esses nomes especiais. As demais, para os demais expoentes, nós lemos, como a tia Sandra já tinha dito antes, quarta potência, quinta potência, sexta potência e etc. Ou então, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, tá? Somente no 2 e no 3 é que nós vamos ter nomes especiais para eles. No 2 será elevado ao quadrado e no 3 será elevado ao cubo. Vamos treinar um pouquinho? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, algumas situações e vou dar um tempinho para vocês resolverem, ó. Transforme em potência as seguintes multiplicações de fatores iguais. Aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Qual é o fator que está se repetindo? Respondeu 3, muito bem. Então, o fator que está se repetindo será a base. Agora eu vou ver quantas vezes eu estou repetindo 3. 1, 2, 3. Então, o meu expoente aqui em cima será também 3. No caso, como é que eu leio essa potência? 3 elevado, olha o nome especial, ao cubo. Mais um exemplo. Qual é o fator que se repete aqui? É o 2. Então, a base é 2. Vamos ver quantas vezes eu estou repetindo 2. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o meu expoente aqui, no caso, será 4. Como é que eu leio essa potência? 2 elevado a 4, ou 2 elevado à quarta potência. Nesse exemplo aqui, nós temos qual é o número que está sendo repetido. É o 4, então 4 será a minha base. Agora, vamos ver quantas vezes eu estou repetindo 4. 1, 2, 3, 4, 6, 7 vezes.
Então, o meu expoente aqui será 7. Como é que eu leio aqui? 4 elevado à sétima potência, ou 4 elevado a 7. E na última, a minha base aqui será o 10, porque é o número que está sendo repetido. E o meu expoente, vamos contar quantas vezes eu repeti o 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui nós teremos 10 elevado à quinta potência, ou 10 elevado a 5. Viram como é fácil? Então, agora eu vou fazer o contrário. Agora faremos o contrário. Eu darei a potência e vocês a transformarão em multiplicações de fatores iguais. 7 elevado ao quadrado, ou 7 ao quadrado. A minha base aqui é o 7, então é o 7 que eu vou repetir. Quantas vezes eu vou repetir o 7? 2 vezes. Então, a minha multiplicação será 7 vezes 7, que é igual a 49. Agora, vamos ver esse exemplo aqui. Aqui eu tenho uma potência de base 10 e de expoente 5. Significa que eu vou ter que repetir o meu 10 5 vezes. Aí ficará, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dará 100 mil. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês nas potências de base 10. Toda vez que eu tiver uma potência de base 10, o meu expoente será a quantidade de zeros que terá no final, no resultado final. Tá vendo aqui, expoente 5? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 100 mil. Eu tenho 5 zeros aqui também, ó. Viram? Isso é uma particularidade das potências de base 10. Se eu tivesse aqui 10 elevado a 8, ou 10 elevado à oitava potência, o meu resultado final seria com 8 zeros. E assim por diante. Vamos passar para o próximo exemplo. 8 elevado ao cubo. Nome especial, ó. Quantas vezes eu vou repetir o meu 8? 3 vezes. Vai ficar 8 vezes 8 vezes 8. E no final, o resultado será 512, porque 8 vezes 8 é 64, 64 vezes 8, 512. Agora, olha, uma potência de base 1, e eu tenho que repetir essa minha base 10 vezes. 1 vezes 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 1. Quanto que dará essa multiplicação no final, gente? 1. Todo número multiplicado por 1 não dá 1? Então, ó, se aqui fosse 1 elevado a 1000, eu poderia ficar repetindo o meu 1 aqui 1000 vezes, que no final o resultado daria 1. Então, mais uma particularidade das potenciações. Toda vez que vocês tiverem uma potência de base 1, não importa qual seja o seu expoente, o resultado sempre será 1. Mais um exemplo, 4 elevado à sexta potência, ou 4 elevado a 6. Vou repetir a minha base 6 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dará 4.069. Quem quiser fazer aí a multiplicação para provar que é isso mesmo, pode fazer. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado de aprender mais essa nova operação matemática. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para fixar este novo conteúdo, ok? Bons estudos e até a próxima aula.